Vamos saber agora com a nossa analista de economia, Salete Lemos, como é que é esse menos crescimento, né, na China? Se impacta na vida de todos nós, né, brasileiros, Salete? Impacta? Tem algum impacto aqui para nós? Com certeza, impacta sim. Boa noite, Joyce. Boa noite, Boris. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. O impacto que esse baixo crescimento da China nos oferece, na verdade, diz respeito a todo mundo. Primeiro, porque a China é o nosso maior comprador, né? Quanto menos a China cresce, menos produtos nós vendemos para os chineses, certo? Muito bem. Vamos lá. Outra observação importante diz respeito ao tamanho da economia da China. Segunda maior economia do mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a China acaba meio como um sinalizador do crescimento da economia mundial. Quanto menor o crescimento na China, menor, portanto, o crescimento das economias no resto do mundo e, portanto, do Brasil, né? Afinal de contas, nós vivemos num mundo globalizado. Isso quer dizer que, para nós brasileiros, isso pode significar uma menor geração de emprego, menor recuperação de renda, de salário. Terceiro ponto importante nessa análise de China diz respeito aos Estados Unidos. Vamos lá. Como a China, junto com os Estados Unidos, são as maiores economias do mundo e como elas agora aparecem como amigas, nós tivemos um acordo comercial Brasil e Estados Unidos. Com esse acordo, nós podemos perder a preferência dos compradores chineses. Os chineses agora vão voltar a comprar produtos americanos em vez de produtos brasileiros. É aquela lei da oferta e da procura. Você conhece? Vamos lá? Então é o seguinte, eu tenho 100 canetas desse lado e deste lado eu tenho 500 compradores de caneta. O que vai acontecer com o preço? O preço sobe, claro. Tem mais gente querendo comprar caneta do que caneta nas lojas para serem vendidas. Agora, se eu tenho 100 compradores deste lado e tenho 500 canetas deste lado, o que acontece com o preço? O preço cai, você está entendendo tudo. Ó, meu câmera aqui está ligadíssimo. Então, essa é uma regra básica, gente, na economia do mundo todo. Para você, consumidor, a boa notícia é que nós devemos sofrer uma menor pressão no aumento de preços, coisa que aconteceu agora, recentemente com a carne. Lembra? Os frigoríficos brasileiros preferiram vender carne para a China, que paga mais, do que carne aqui no mercado interno brasileiro. Lei de oferta e da procura, que, aliás, Joyce, talvez você não saiba, mas a lei da oferta e da procura vale também para procurar namorado, arrumar casamento. É ou não é, Boris? Lei da oferta e da procura. Se você Teve até um presidente que quis revogar essa lei. Não dá para revogar. Quanto maior a oferta, maior a sua opção de escolher um bom marido. Simples assim. Lei da oferta e da procura é uma regrinha básica, gente, que vale para toda a economia mundial. Ficou aí a dica e a aulinha de Salete Lemos para todos nós. Valeu, Salete. Obrigada. Obrigada a você.